Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso trabalho do Evangelho no Lar. Meu nome é Patrícia, sou uma trabalhadora voluntária dessa tarefa e hoje, então, estaremos juntos para conversar um pouquinho sobre o Evangelho nos nossos lares. Como todas as nossas atividades da nossa casa, convido a todos para que juntos possamos fazer uma prece de abertura do nosso trabalho. Neste momento, unindo nossos pensamentos, iremos elevar a Deus, que é Pai de todos nós, e agradecer a oportunidade da vida, as oportunidades diárias que temos para refletirmos sobre nossas atitudes, nossos pensamentos e nossos sentimentos. Somos gratos por tanto amor que recebemos diariamente. Somos gratos por essa doutrina que nos esclarece, nos conforta todos os dias. Jesus, que nesse instante adentre os nossos lares, o nosso serviço, onde estivermos, aqueles bons amigos que possam lá fazer o seu trabalho, dessa limpeza, trocando aquelas energias não tão boas por energias de luz e de paz. Neste momento, pedimos a permissão dos trabalhadores espirituais do Evangelho no Lar para iniciarmos a nossa tarefa. Que assim seja. No dia de hoje, então, nos foi solicitado conversarmos um pouquinho sobre o capítulo 4, o item 14 e 15. Nesse capítulo 4, no item 14 e 15, iremos conversar sobre, só um pouquinho que eu peguei o capítulo 3, deixa eu voltar aqui, marquei o capítulo errado, voltei. O capítulo 4 diz, tem o título, Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Esse é o título do capítulo 4. A gente vai ler um pouquinho, então, o item 14 e 15. Ele diz assim, então, mas quando o homem está morto uma vez, que seu corpo separado do seu espírito está consumido, em que se torna ele? O homem, estando morto uma vez, poderia bem reviver de novo? Nessa guerra em que me encontro todos os dias da minha vida, espero que minha transformação chegue. Job 14. Quando o homem morre, perde toda a sua força e expira. Depois, onde está ele? Se o homem morre, reviverá? Esperarei todos os dias do meu combate até que me chegue alguma transformação? Quando o homem está morto, ele vive sempre, terminando os dias de minha existência terrestre. Esperarei, porque a ela voltarei de novo. Então, aqui são 3 afirmações, né, nos falando sobre a reencarnação, nesse item 14. Aí, no item 15, ele vai, então, explicar o que foi essas falas no item 14. O princípio da pluralidade das existências está claramente expresso nessas 3 versões. Então, são 3 versões do mesmo assunto.
Não se pode supor que Job tenha querido falar da regeneração pela água do batismo, que certamente ele não conhecia. O homem, estando morto uma vez, poderia reviver de novo? A ideia de morrer uma vez e reviver implica na de morrer e de reviver várias vezes. A versão da igreja grega é ainda mais explícita, se isso é possível. Terminando os dias de minha existência terrestre, esperarei, porque a ela retornarei. Que quer dizer que eu retornarei à existência terrestre. Isso é tão claro como se alguém dissesse: eu saio da minha casa, mas a ela retornarei. Então aqui está nos dizendo que a reencarnação é algo que não foi o Espiritismo que nos trouxe, que nos falou sobre a reencarnação. Já vem de muito a ideia que nós não estamos apenas vivendo esse instante. Se nós iremos pensar profundamente sobre a reencarnação, ela é muito lógica, ela faz muito sentido. Porque nós entendemos e sentimos o amor de Deus, também conseguimos entender o amor de Deus através da reencarnação. A reencarnação são novas oportunidades que esse espírito está tendo. Se nós iremos pensar, por exemplo, nas crianças que falecem logo quando nascem, ou das crianças que nascem com alguma doença, e iremos pegar apenas essa encarnação, fica muito difícil a gente entender o amor de Deus. Mas quando nós iremos olhar do alto de uma montanha, vamos supor, a mesma situação, pegando essa situação de uma maneira mais ampla, vendo esse espírito não apenas naquele instante daquela encarnação, mas vendo esse espírito como alguém que tem uma história anterior, alguém que já viveu anteriormente, fez outras escolhas, tem uma trajetória. Fica muito mais claro para nós entender a reencarnação, compreender este momento temporário, compreender que tudo na nossa vida é temporário. Ah, mas então eu vou deixar para a minha próxima reencarnação, Patrícia, porque eu tenho outra. Não, nós não podemos mais pensar assim. Nós precisamos aproveitar este instante, essa encarnação que estamos tendo, essas oportunidades. Nós já muito viemos deixando para depois. Muito, depois eu faço, e a gente vai levando. O momento é agora. Vamos aproveitar este instante. Então, ainda continua ali. Nesta guerra em que me encontro todos os dias da minha vida, espero que minha transformação chegue. Job, evidentemente, quer falar da luta que sustenta contra as misérias da vida. Então, aqui está nos dizendo claramente sobre nós retornarmos aquilo que ainda não terminamos. Retornar para reviver nossos sentimentos. Não quer dizer que aquela pessoa que eu fiz mal terá que retornar comigo. Eu que terei que rever os meus sentimentos. Eu que terei que rever as minhas decisões. Ele espera sua transformação, que quer dizer se resigna. Quando a minha existência terrestre se findar, eu esperarei, porque a ela retornarei.
Job parece colocar, depois da sua morte, no intervalo que separa uma existência da outra. E diz que ali ele esperará seu retorno. Mas nós não podemos mais ter aquela ideia que iremos ficar no plano espiritual sem trabalho, esperando as coisas acontecerem. O plano espiritual, os bons espíritos, trabalhadores de luz, estão incessantemente no trabalho. Incessantemente. Trabalhando, resgatando. Todos. Aqueles que procuram. Todos. Então, que nós possamos trabalhar dentro de nós aquela ideia do trabalho, aquela ideia de estarmos sempre trabalhando. Nós não iremos descansar. O trabalhador de Cristo, de Jesus, não irá descansar, pois tem trabalho sempre. Sempre há trabalho para todos. Que possamos nós nos colocarmos à disposição do trabalho. E aí a gente lembra lá do nosso lar, né, do André Luiz, quando ele chegou, que ele queria atender, né, queria ser médico, que ele já era, né, o médico da terra. Ao desencarnar, ele queria continuar fazendo o seu trabalho. E o que os trabalhadores deram para ele fazer? André Luiz, tu vai começar a limpar o chão. Para ele foi difícil, mas que nós possamos nos colocar à disposição de servir onde for, onde há necessidade, onde Jesus nos chama para o trabalho. Que possamos verdadeiramente pensar neste trabalho e servir. O Evangelho no Lar é um momento semanal, onde nós iremos convidar a todos que moram conosco para fazermos uma leitura do Evangelho. Nós podemos abrir o Evangelho naquele instante e fazer uma breve leitura, não muito longa, como a gente fez aqui agora, 2 itens, e refletir sobre esses ensinamentos, refletir sobre o que podemos aprender desses ensinamentos para a nossa vida. Não é momento de apontamentos, não é momento de críticas, de julgamentos, não é esse momento. É o momento de juntos, a nossa família, pensarmos sobre os ensinamentos de Jesus. E o que podemos levar para nosso dia a dia, o nosso cotidiano. Se as pessoas que convivem conosco, que moram em nossos lares, não quiserem fazer parte deste momento, que possamos respeitá-lo e continuar convidando. Quando se sentirem à vontade, que venham fazer junto conosco. Se não, vamos fazer sozinhos esse nosso momento, iniciando com uma prece, terminando também com uma prece, uma breve leitura, fazendo orações por todos, orações pelos desencarnados, pelas crianças, pelos idosos, por todos, orando pelo nosso planeta, pedindo pelos nossos vizinhos, pelo nosso bairro, pela nossa cidade. Que possamos fazer este momento do Evangelho verdadeiramente um momento onde esses bons espíritos, trabalhadores incansáveis, adentrem os nossos lares. Esse é o nosso Evangelho no Lar. Convido a todos aqueles que ainda não fazem, que se deem essa oportunidade de marcar um dia na semana,
para fazer este momento do Evangelho no Lar. Então, chegando no final do nosso momento de hoje, convido a todos para fazermos a nossa oração. Fechando os nossos olhos, que possamos agradecer a vida, as oportunidades dessa reencarnação, a oportunidade de estarmos recomeçando, a oportunidade de estarmos experimentando novas decisões, que possamos cada vez mais minimizar o nosso egoísmo, o nosso orgulho, aumentando a nossa capacidade de amar, a nossa capacidade de refletir, a nossa capacidade de nos colocarmos no lugar do outro, de olharmos menos para dentro de nós e perceber os outros que convivem conosco ou não. Que possamos nesse instante lembrar daquela imagem do nosso planeta azul, vista do espaço. Imaginar esse planeta vibrando na luz, na paz e no amor. O futuro do nosso planeta é paz. Que possamos já hoje começar a vibrar nela, vibrando luz e paz em todos os lares. Que assim seja.